Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, direto do Gramado Summit, com mais um videocast, mais um capítulo aqui, mais um episódio falando sobre diversos assuntos voltados para o e-commerce, sobre como a gente pode mudar essas estratégias, transformar os negócios digitais, buscar insights e inovações. E eu agora estou aqui com o Johnny Alves, que é CEO e fundador da Virtue. A Virtue é uma agência de marketing focada em e-commerce. E a gente vai falar aqui sobre alguns assuntos. O Johnny acabou de sair do palco aqui, estava cheio de gente acompanhando a palestra dele. Ele trouxe muito a visão de como e-commerces de imóveis podem ter sucesso aí no digital. Johnny, eu vou pedir primeiro para te se apresentar, contar um pouquinho da tua história e como que surgiu a Virtue na vida do Johnny. Pode deixar. Então, meu nome é Johnny. Eu já tenho agência há 13 anos, a gente fundou há 13 anos. Eu venho do ramo da publicidade, trabalhei muito em agências por um longo tempo. E aí nasceu disso, nasceu de estar envolvido com isso. E a gente foi, como está inserido lá no polo moveleiro, então a gente foi olhando para esses mercados, desenvolvendo muito móveis, outros segmentos também, mas a gente foi se especializando cada vez mais. E ela nasceu aí. Então a gente veio trabalhando com isso, já foi evoluindo junto com o tempo, com a tecnologia. Hoje a gente está bem focado a performance de e-commerce, a trabalhar os e-commerces para que performem bem, ativações também. Então, clientes que estão passando esse momento de transformação digital, a gente tem auxiliado também, e junto, e parceiro da Magazord também, a gente tem feito isso ainda melhor. Então, esse é o cenário. A Virtue nasceu disso. A gente começou lá com uma desenvolvedora e cresceu hoje para a agência que nós estamos sendo performance mais. Que legal, que legal. Me fala um pouquinho sobre esse desafio, que é principalmente a indústria, que muitas vezes estava estabelecida, tem seus canais já de vendas muito bem estabelecidos, mas que agora quer ir para o digital, quer vender na internet. Quais são os primeiros pontos que quando você vai trabalhar com uma indústria de imóveis, você olha para ela e isso aqui é um dos primeiros cuidados que você tem que ter? Legal. É um desafio, Quando a gente está falando da indústria brasileira, até eu diria que de uma maneira geral, mas a moveleira em especial, ela tem alguns desafios. Que é qual? O canal de vendas, a parte comercial muito mais relacional, porque quando, por exemplo, algumas eram lá exportadores, ele só tinha que negociar com o agente de exportação. Ele não precisava entrar numa negociação, ele não precisava desenvolver marketing, diferenciação. Sim. Não, eu estou lá já no catálogo americano, então já está acontecendo. Então era uma relação muito passiva. Quando eles precisam se digitalizar, e aí cai para todo mundo, é um ambiente novo. Primeiro, é concorrência, Você vai ter que se mostrar muito mais. O investimento cai nas matérias, por exemplo, de marketing, comunicação, que era uma coisa que não acontecia. Sim. Você deve conhecer muito bem, Odair, mas olhar para algumas lojas ou até indústrias que, poxa, eles mal tinham lá uma marca bem desenvolvida porque não precisavam. Então, a gente percebe que o maior desafio, eles são dois. É o operacional. Primeiro, acreditar que o digital ele tem um mercado. Então, quando ele começa a ver os números de mercado, e principalmente quando ele começa a conceber o tamanho, principalmente do varejo do Brasil, ele já começa a ter alguns indícios. O segundo é ter uma mentalidade, que é essa mentalidade digital, é o que vocês trazem. Por exemplo, a gente acompanha algumas negociações, vocês, o atendimento com o cliente, agora os farmers, É isso, é trazer para ele essa mentalidade. Então são esses dois desafios. É lógico que a gente sempre vai olhar um pouquinho para dentro da fábrica dele, se ele é uma indústria, se ele não é, se ele é apenas um revendedor, como que ele está nessa relação com o digital. Então a primeira coisa é olhar para isso, como que ele vê e como que ele trabalha. E aí a gente começa a desenvolver alguns passos a partir disso. Perfeito. Acho que quando a gente fala justamente dessa mudança, a gente usa essas palavras mindset, que essas palavras o pessoal até dá uma zoada, Mas é justamente isso, Você tem que mudar a sua mentalidade também, entendendo que é um novo canal que tem clientes diferentes, com comportamentos diferentes e que vão precisar também se desenvolver novas habilidades dentro da própria estrutura da empresa para atender esse perfil de cliente. Exatamente. Tem que ter esse entendimento. Eu acho que eu diria que até uma certa humildade, de administração. Justo. A gente desenvolve uma humildade. É a mesma coisa eu como agência. Mudou, os meus clientes mudam.
Há 5 anos atrás eu não sabia que um cliente não sabia o que era ROAS. Sim. Hoje ele sabe. Então essa humildade administrativa da gente se adaptar também ali ao nosso cliente, eu acho que ele é essencial. Perfeito. Hoje, quando a gente fala de imóveis, a gente vê muita gente posicionada nos marketplaces, né? Acho que se a gente for pegar, é muito mais comum, né, se vender imóveis nos marketplaces, né, do que pelo canal próprio. O que você vê como uma grande diferença para o fabricante, para quem está pensando no seu canal aí de venda de imóveis na internet, olhar para o canal próprio como um canal principal de venda? Então, olha como isso é importante, esse dado não é dado, essa percepção ela é importante. A gente acabou de falar que o moveleiro, a indústria, ela acaba tendo aquela percepção que ela era mais fácil quando ela exportava. Por quê? Porque ela tinha um agente que fazia a venda. E aí, o que acontece no marketplace? Eu tenho um agente que faz a venda. Justo. Então, eu não preciso investir em brand, não preciso fazer uma marca, então eu vou integrar ali com eles e aí deu certo, eu vou vender lá novamente. Mas o que acontece? Eu acabei de falar sobre isso um pouquinho, que um dos pilares que a gente tenta mostrar para todo mundo é margem, cara. Não adianta você faturar 1 milhão e tá ganhando 50 mil ali, porque a conta ela precisa fechar no último dia. Então, se você parar para olhar, os clientes que estão hoje em plataforma própria, eles veem margem. Por quê? Porque a recompra, né? No marketplace acontece, recomprar no moveleiro é baixa. Sim. Não entende? Porque eu não vou... A chance de comprar o mesmo produto. Comprei lá um guarda-roupas, por exemplo, lá de 5 mil reais. Sim. Vou dar ele de presente pro Odair, né? Eu gosto muito do Odair, vou comprar outra. A recompra é mais difícil. Sim. Né? Porque é um ticket médio alto, às vezes. Mas quando você tem um canal próprio, você tem esse relacionamento com esse cliente. Você consegue construir, hoje no moveleiro, por exemplo, a recompra não acontece só na ideia de comprar mais vezes, mas também na ideia de indicação. Perfeito. Porque essa pessoa recebe pessoas em casa. Algumas pessoas vão provar isso. A gente tem a experiência, né? Que a experiência de compra, né? Também. Porque, é muito mais humana, muito mais próxima, né? Do que no marketplace. Essa é a sacada, cara. Você acabou de falar algo aqui que está no nosso radar. Se a gente conseguir fazer... é comum, por exemplo, o consumidor digital perguntar hoje para o moveleiro, tem ponto de venda? Tem showroom? Sim. A gente pode transformar o showroom a casa do cliente. O cara ir lá, experimentar o sofá, você chega e pô, que legal essa poltrona. Sabe, então, essa possibilidade o canal proprietário dá muito. E aí outra, eu falo margem, cara, porque dificilmente você vai conseguir em marketplaces grandes, conseguir falar com alguém e falar assim, por favor, baixa meu frete aí. Não é tão fácil. Sim. É um processo lento. Como é com a gente lá, né? A gente precisa de uma flexibilidade muito maior. Senta com o teu time lá, os meninos, o pessoal lá sempre disponível, sempre aberto. Cara, isso é margem. 1% que a gente tira ali vai fazer diferença para ele. Então você vai vender mais, talvez não em número, mas ali em margem de contribuição no final da linha. Então eu vejo que o canal proprietário é isso. E o cliente é teu. Você está falando com ele. Se você resolver agregar mais mix na esteira, mudar o nicho, você tem a propriedade dele e você fala com ele. Então eu vejo isso muito como uma vantagem. O que a gente chama, né, do lifetime value, né, do cliente, quando é no seu canal, né, ele é muito mais significativo a partir do momento que você cria essas boas experiências, né, e tem esse relacionamento muito mais próximo com o cliente. Então isso muda tudo, na verdade, quando a gente fala de lucratividade, né, que é o ponto importante que a gente tem que falar no final do dia, é o que importa, né, o quanto você está de fato ganhando. Queria te perguntar também, hoje, das principais estratégias que você vê para alguém que está conseguindo escalar um e-commerce de imóveis. Quais são os cuidados, né, que vocês, lá na Virtue, vêm ajudando esse cliente a estabelecer para que tenha essa escala no processo de venda? Bom, a gente tem trabalhado lá algumas características. A gente tem pensado muito no e-commerce da porta para dentro e da porta para fora. Perfeito. Né? Então, quando a gente fala de e-commerce da porta para dentro, a gente tem alguns atributos que a gente precisa fazer validar, que é melhorar a logística, não é só o operador logístico. Uma coisa é o operador. A plataforma, às vezes, entrega ótimos operadores logísticos, ótimas parcerias, porém, a indústria, muitas vezes, está vendendo hoje, produzindo em 40 dias. Então, primeiro, a gente olha muito para isso, ajuda isso, porque isso é uma objeção hoje, quando a gente fala de moveleira, é ter esse produto disponível. Outra coisa que a gente tem visto é como
transformar aquele produto técnico em atributo e argumento de venda. Então, trazer isso, porque antes lá, o cara que exportava, o cara que fornecia, ele tinha que dar a madeira, o tipo de cola que ele usava, a ferragem. Sim. O consumidor hoje, final, ele quer saber disso, mas de outra maneira. Então, a primeira coisa é ajustar como ele fala, ajustar a comunicação. Vamos achar um tom aqui. E aí, beleza. Então, a gente tem os seus objetivos, a gente traça uma estratégia, entende que momento está. Porque nós temos as fases também do e-commerce, né? A fase do moveleiro, a fase de qualquer lojista. Ele está até 50 mil, até 100 mil, 300 mil, ele vai ter suas fases e seus desafios. Então, posicionar ele na jornada de desafio é importante e traçar a importância de ele olhar da porta para dentro e da porta para fora. Então, achar parceiros que vão ajudar ele, porque se nesse processo ele tem que preocupar com plataforma, poxa, aí é muita preocupação. Então, vamos lá. Vamos preocupar em desenvolver um bom produto, ter diferencial aqui e vamos comunicar bem esse produto. Aí, a partir disso, você já começa com as estratégias que você já tem, que você vai para o tráfego, começa a encaminhar a jornada. Mas é clássico no marketing, né, que fala assim, o marketing não foi feito para desovar produto ruim. Né? Justamente. Então, a gente entra um pouquinho nisso. Sim. Né? Ajusta um pouquinho disso, porque às vezes a gente consegue olhar pro mix dele e falar, cara, isso aqui eu tenho brincado muito com a equipe da gente achar o produto perpétuo para o e-commerce. Então, a gente tem criado essa brincadeira para a gente ter um produto que ele não seja sazonal, não que só vende no inverno. No moveleiro funciona muito. A gente tem vários clientes com produtos perpétuos que vendem tanto. Legal. Então, esses pequenos itens ajudam muito. Se você tem um produto com potencial, você já sabe onde colocar dinheiro, retorna mais rápido. Você tem um pouco mais de previsibilidade. Exato. Também, né? Acho que isso é um dos desafios do e-commerce, né? Ter um pouco mais de previsibilidade em relação a esses pontos. Porque se não tiver isso, seria muito fácil. Bastava o lojista pegar qualquer plataforma, qualquer profissional de marketing digital e ele sairia vendendo. Mas a gente vê que esses nem todos alcançam sucesso. Sim. A questão é porque aí você vai ter um viés estratégico, um bom apoio, né? Esse ambiente, falei ali sobre a cultura de parceria, que é a gente com a Magazord com o cliente com a gente, e esse ecossistema, isso ajuda muito. E é os pilares, né, que eu sempre falo, assim, qualquer e-commerce, ele precisa estar muito bem estruturado a nível de produto, que aí é muito da responsabilidade do cliente, né? Ele tem que estar muito bem assessorado de tecnologia, que é onde a gente entra, né? Que a tecnologia tem que ser um facilitador no final do dia, não tem que estar no centro do ecossistema, né? Ele tem que ser um facilitador. E marketing, né? Para que, no final das contas, aquele bom produto com aquela boa tecnologia consiga chegar no público, né? É isso aí. Para que lá no final de toda a jornada, o público se beneficie. Sim. Ele chega no site, ele encontra o produto que ele quer, ele tem uma boa experiência, fala com ele. Então, isso é importante. Porque, como eu falei, a gente vai cair em alguns lugares que, às vezes, as coisas são as mesmas. Sim. Então, se todo mundo está fazendo as mesmas coisas, mas não está dando os mesmos resultados, a gente tem algumas coisas que precisam ser revistas. Perfeito. Que eu acho que é esse porta para dentro e um pouquinho para fora ali para preparar. Legal. Vou partir aqui para a minha última pergunta. Se o Dionei, né, e o time da Virtue fossem olhar hoje para um pessoal que está começando a empreender, está querendo entrar, seja no e-commerce de imóveis ou de qualquer outro nicho, qual seria a principal dica que você daria para esse empreendedor? A primeira é entre o mais rápido possível. Eu Legal. acho que não dá para... É uma realidade. Todo ano, 20%, 30% aumenta o número de lojas virtuais e negócios digitalizando. A gente está vendo a tecnologia cada vez mais ascendente. Há 2 anos atrás a gente não imaginava que a gente ia ter o que a gente tem hoje. Né? Então, você já parou para pensar que se tiver negócio que tiver que aprender agora sobre inteligência artificial, aí ele vai ter que aprender marketing, ele vai ter que aprender a desenvolver produto. Então, a gente já está entrando numa nova era, né? Então, se você já está atrasado para a era passada que era entrar, né? Imagina agora para essa nova era. Então, o lado bom disso, que se você está atrasado, tem parceiros que aceleram. Perfeito. É ótimo. Sabe? Isso é ótimo. Então, dá para usar isso, escolher o parceiro. Então, a dica é essa. Se você não entrou, entra o mais rápido possível. Legal. E para complementar isso e entrar isso, porque você foi muito assertivo agora. E aí eu quero reforçar um ponto aqui da Magazord e que casa muito com a nossa parceria, né? Que é sempre estar muito alinhado entre o nosso time de sucesso do cliente, né? Que é um time que vai além da tecnologia, ele está justamente junto com a agência parceira, né? Junto com o cliente, olhando para suas métricas e vendo como que você pode escalar
ir além disso. Então ele te traz já um know-how, um background, né, de venda no digital, que para quem está começando agora já consegue ir com muito mais clareza, muito mais firmeza, sem chutar algumas pedras, né? Que a gente já viu algumas pedras que foram chutadas e a gente consegue desviar agora desse caminho. Né? Eu concordo com isso. A gente tem que aprender também com a experiência do outro. A gente não precisa errar para aprender Perfeito. algumas coisas. Então é isso. Então entrar o mais rápido possível, usar esse know-how. A gente usa isso. A gente vive perguntando para vocês lá, dá certo isso, dá para fazer isso, dá para ir por esse caminho. Eu acho que isso é importante. É o primeiro passo. Vai. Sabe, eu nem falo assim, analisa, faz um plano. Não, vai, cara, testa. Sim. Pelo menos testa, porque não é caro. Sim. Não é caro, então você vai se surpreender. Segunda dica que eu daria é começa a fazer isso de uma maneira sempre estratégica, né? A gente não pode, eu falei ali, às vezes a gente acaba jogando demais com as estratégias de marketing, né? Então olhar de uma maneira holística, preocupar com o cliente, eu acho que isso seria importante, porque a gente vive tendências aí de consumo mudando. Então, com todo esse movimento, a gente percebe que você tem que estar onde esse público está. Sim. Então, olhar para ele, se preocupar, eu diria que é essencial. Cara, e assim, é botar o pé na água. Eu acho que a principal dica é faz. Né? Eu acho que a ação, ela vai levar uma correção e ela vai levar a expansão. Então, a primeira é fazer, porque se você ficar no viés da ideia, você não vai experimentar. Sai no lugar, né? E um ponto que a gente conversa, né, com muitas empresas, né, no comercial da Magazord, e a gente sempre vê, às vezes, um desafio do empreendedor, dele querendo ter aquela operação toda perfeita, toda integrada, com vários pontos, mas sem entender o público, né, sem validar produto. Então, muitas vezes a gente tem que se desapegar de alguns processos que a gente, claro, tem que ter cuidado, tem que, né, sempre entender que o processo seja redondo, né, mas às vezes meter a cara, ir lá e começar para você validar e depois você ir aprimorando é o principal ponto aí para você ser assertivo e depois escalar de forma muito saudável também. Até porque inovação faz parte da administração. Com certeza. Entendeu? Então, inovar, ser ousado é necessário. Sim. Isso é muito importante. Faço uma analogia aqui até para explicar para os clientes qual que é a melhor forma de começar a treinar. A melhor forma de você começar a treinar é com o personal. Porque você vai ter alguém ali te puxando. Perfeito. É mais caro? É mais caro. Mas o resultado vai vir mais rápido como? Sim. Então eu acho que é muito parecido com isso. Começar, buscar o parceiro, certo? Quem vai caminhar com você, ter essa visão colaborativa. Hoje a gente vive isso. Legal. Né? Porque não tem estratégia matadora. Sim. Não tem. Se tivesse, eu disse isso. Dá para implementar para cada um. Exatamente. E tá tudo certo, né? Mas não é assim. Cada realidade, né? Exatamente. E fazer, cara. Eu acho que fazer é a grande dica de sucesso para qualquer negócio hoje, é ir. Vai. Legal, gente. Olha, é mão na massa, tá? Não tem como fugir disso, é de fato fazer acontecer. Johnny, onde é que as pessoas conseguem achar a Virtue, acompanhar a Virtue nas redes sociais? Isso, nas redes sociais, Agência Virtue, Agência Virtue Oficial, é o nosso Instagram. Também nosso site, www.agenciavirtue.com.br. Né, a gente está lá. E também os nossos contatos aí, pode procurar. É bem fácil o acesso com a gente lá. Tem o nosso time, o sócio Álvaro também, que tá muito... O pessoal tá super aberto, só buscar aí. A gente gosta muito de conhecer negócios e conversar. Então, se quiser chamar a gente aí para uma conversa, estruturar, analisar alguma coisa, a gente gosta de participar. Perfeito, muito legal. Agradeço a tua participação aqui, a nossa parceria, né, que é sempre muito frutífera. Tamo juntos sempre aí para desenvolver novos negócios. E você que está acompanhando aí a gente, né, fica de olho nas redes sociais da Magazord, que ao longo aí dos próximos dias ainda vai ter muito conteúdo legal sobre e-commerce que a gente está gravando aqui diretamente do Gramado Summit. Um abraço e até mais. Valeu, pessoal.